Fala galera, muito boa tarde. Prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje, infelizmente, não poderia aparecer para vocês, estou com um problema na minha webcam, mas para não ter prejuízo para vocês de conteúdo, vamos gravar assim mesmo sem eu apresentar-me a vocês. O que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar hoje o agravo interno. Agravo interno tem previsão no artigo 1021. Só tem um artigo que vai regulamentar esse agravo, mas é um recurso bem interessante. Mas antes de a gente começar a falar propriamente do recurso, a gente tem que fazer algumas análises para a gente entender para que ou por que a criação desse recurso, qual é a razão de nós termos esse recurso, qual é a necessidade, por que o legislador se preocupa tanto com decisões colegiadas, com decisões realizadas pela coletividade de julgadores. O que nós temos que analisar? Nós temos que entender que o agravo interno, vamos colocar logo o conceito, né? Para que serve o agravo interno? O agravo interno é um recurso cabível contra uma decisão monocrática, uma decisão unipessoal do relator. Nós estudamos no recurso de apelação, no recurso de agravo, que o relator ele pode proferir decisões monocráticas, lá no artigo 932, inciso 3, inciso 4, inciso 5. Então, o desembargador, ao receber o recurso, ele já pode proferir a decisão naqueles casos do artigo 932, 3, 4 e 5. Ele não há a necessidade de ele encaminhar para o colegiado naqueles casos em que a lei prevê. Então, para que serve o agravo interno? É justamente nesses casos onde há essa decisão monocrática, é você submeter a que a decisão monocrática seja revista por um órgão colegiado. Você não concordou com a decisão monocrática e você interpõe um recurso de agravo interno do artigo 1021 para que seja julgado pelo órgão colegiado. Então, contra uma decisão proferida pelo relator, ou seja, uma decisão monocrática, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Ou seja, olha, contra uma decisão proferida por um relator, lá com base no artigo 932, você pode interpor recurso de agravo interno para o órgão colegiado e esse órgão colegiado vai fazer o novo julgamento. Perfeito? Nós temos que analisar algumas questões importantes. Que questões importantes? Um dos princípios recursais que nós já estudamos é o princípio da colegialidade. Nós falamos isso, que em regra as decisões serão colegiadas, serão decisões onde haverá a participação de mais de um magistrado. Eles entendem que decisões colegiadas eles buscam uma maior justiça na decisão, porque é um pensamento de várias pessoas que vão chegar num consenso ou pelo menos uma maioria. Então a gente tem que fazer essa análise em relação ao princípio da colegialidade. Olha, de acordo com esse princípio, né, no âmbito dos tribunais brasileiros, e a gente vai também achar dispositivos na organização judiciária e no modelo constitucional do direito processual civil, o chamado direito constitucional processual civil, as decisões em regra elas devem ser proferidas por um colegiado, ou seja, tem que ser proferida por mais de um julgador, né, por mais de um desembargador ou mais de um ministro, se for o caso dos tribunais superiores, STJ, STF, TST, por exemplo, são os ministros. Então, ele é um princípio constitucional que ele é implícito, perfeito, não está de forma expressa no texto constitucional, ele está em forma implícita, e por ser um princípio que está em forma implícita, é possível que legislações infraconstitucionais, por exemplo, o Código de Processo Civil, pode relativizar esse princípio do colegiado. Pode acontecer. Por quê? A partir do momento que o CPC permite decisões monocráticas, essas decisões monocráticas existem para buscar uma efetividade, por exemplo, de princípios também inerentes ao processo, como o princípio da efetividade, princípio da duração razoável do processo, artigo 5º, inciso 78 do CPC, da Constituição Federal. Então, a partir do momento que o princípio da colegialidade ele é um princípio implícito na Constituição Federal
e, por consequência, a legislação infraconstitucional pode relativizar para garantir outros princípios, já falei para vocês, efetividade e duração razoável, que nós teremos as decisões monocráticas, ok? Nós temos que entender que após o nosso código de 73, o código revogado, ele começou a possibilitar essas decisões monocráticas, a partir do momento que ele concentra nas mãos do relator certas atividades, o que o autoriza a atuar de forma monocrática, autoriza o relator a atuar monocraticamente no processo. A partir do Código de 73 houve essa novidade. O nosso Código da década de 30 não tinha essa prerrogativa. O de 73 trouxe essa possibilidade, concentrando nas mãos do relator poderes, atividades, possibilitando uma atuação mais monocrática. Ok? E essa evolução do Código 73 culminou no artigo 932 do Código de Processo Civil, onde esse artigo vai apresentar várias competências que o relator tem relacionado à vida dos recursos. Por exemplo, ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Então ele pode proferir um juízo negativo de admissibilidade. O que eu estou falando com isso? Juízo negativo de admissibilidade, eu estou falando que aquele recurso não obedeceu aos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso. Por exemplo, não é tempestivo, não fez o preparo que é o pagamento das custas, a parte não é legítima, tá certo? Então tem vários aqueles requisitos intrínsecos e extrínsecos que nós já estudamos. O juiz, o relator monocraticamente pode fazer um juízo negativo de admissibilidade. Ou seja, ele pode dizer que o recurso não preencheu os requisitos básicos. Está concentrado na mão do relator essa possibilidade. O relator pode fazer isso em sua decisão. Ou não é caso de juízo de negativo de admissibilidade. Ele pode fazer o quê? Proferir um juízo positivo de admissibilidade. Olha, perfeito recorrente, o senhor abordou, o senhor preencheu todos os requisitos basilares do recurso. Você preencheu os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Olha, você é parte legítima, perfeito. Você não realizou nenhum ato contrário à sua vontade de recorrer. Você recolheu o preparo, você pagou as custas, você apresentou o recurso no prazo legal, o seu recurso ele tem tempestividade. Olha, existe a regularidade formal do seu recurso. Você colocou o endereçamento, por exemplo, a apelação, você endereçou ao juiz de primeiro grau e as razões para o tribunal. Olha, perfeito. O seu recurso preenche todos os requisitos positivos. E além do juízo positivo, ele já pode negar ou dar provimento ao recurso. Se você pegar, por exemplo, a gente falou, primeiro, juízo negativo de admissibilidade, o 932, inciso 3 do CPC fala sobre isso. E o 932, 4 e 5, nós já falamos quando nós citamos lá o recurso de apelação de agravo. Olha, o relator ele pode negar provimento ao recurso. Por exemplo, quando esse recurso for contrário à súmula do STF ou à súmula do STJ do próprio tribunal. Está lá no inciso 4, 932, inciso 4, a linha A. Ele pode negar o recurso, o provimento do recurso, que for contrário ao acórdão proferido pelo STF em julgamento repetitivo. Ou, olha, depois que o relator mandou a parte contrária apresentar suas contrarrazões, ele pode dar provimento ao recurso. Ele pode dar provimento ao recurso caso a decisão que ele recorreu for contrária à súmula do STF. Então, por exemplo, se o recurso for contrário à súmula do STF, ele pode negar provimento. Agora, se o recurso for favorável, a decisão for contrária à súmula do STF, ele pode também julgar
o próprio recurso, ele pode dar provimento ao recurso. Então, a atuação do relator com o novo CPC, ele ganhou uma ampliação muito grande. Ele possibilita muitas decisões monocráticas por parte do relator. Artigo 932, incisos 3, 4 e 5. Então, esse artigo é muito importante para comprovar isso. Então, o que a gente pode concluir? Essas considerações iniciais. Regra, princípio da colegialidade. Tá? O princípio que nós vamos ter, a regra que nós temos é o princípio da colegialidade. Colegialidade. As decisões serão proferidas por um órgão colegiado, mais de um julgador, para buscar a justiça das decisões. Porém, como trata-se de um princípio implícito na nossa Constituição Federal, ele não é expresso, ele pode ser mitigado por outros princípios. Princípio da duração razoável do processo, princípio da efetividade, ou seja, se o relator atuar monocraticamente, o processo vai ser mais rápido, vai ser mais célere, vai ser mais efetivo. Então vamos mitigar o princípio da colegialidade em favor do princípio da duração razoável do processo. Vamos deixar de lado a questão de ser julgado por um órgão colegiado para dar ênfase ao princípio da efetividade. Então é isso que vai acontecer. Por isso que permite decisões monocráticas. Perfeito? Tranquilo? Prazo do recurso, 15 dias, exceto embargos de declaração, que é a nossa próxima aula. Todos os demais recursos têm um prazo de 15 dias. Né? Ele tem efeito regressivo, certo? Ele pode, a partir do momento que você tem a decisão monocrática, o relator entendeu que o seu recurso está contrário à súmula do STF. Está contrário à súmula do STF. Ele decide monocraticamente com base no artigo 932, inciso 4, a linha A. Porque contrariou a súmula do STF. Aí você interpõe um recurso de agravo interno. Fala assim, olha, colegiado, essa súmula foi cancelada. Então a minha decisão não está contrária à súmula do STF. O que é efeito regressivo? O relator pega, olha, fala, rapaz, vacilei. Dei bobeira, efetivamente a súmula está cancelada, eu vou usar o meu efeito regressivo. Eu vou me retratar da decisão que eu proferi. Eu vou voltar atrás na decisão e não vou mais negar o recurso, porque esse recurso ele não está contrário à súmula. Por quê? A súmula já está cancelada. Então, realmente, eu pisei na bola, realmente eu vacilei, então eu vou voltar, eu vou exercer o meu juízo de retratação e vou voltar atrás na minha decisão, ok? Aonde vocês vão achar fundamento? Parágrafo 2º do artigo 1021. Está mais ou menos assim no meio do parágrafo 2º, fala, olha, não havendo retratação, o relator levará o agravo para o julgamento colegiado, ou seja, ele pode retratar-se. Beleza? E claro, todo recurso tem efeito devolutivo. Ele devolve ao colegiado a possibilidade de modificar o posicionamento adotado anteriormente. Ele pode mudar. A partir do momento que ele fala que a súmula não está cancelada, o colegiado pode voltar atrás. Pode mudar tranquilamente. Perfeito? Então, efeito regressivo e efeito devolutivo. Uma questão importante que nós temos que enfatizar é o parágrafo 1º desse artigo 1021, que fala da impugnação especificada. Importante frisarmos, o parágrafo 1º, ele não está exprimindo, não está expressando algo que é específico do agravo interno. Olha, essa regra é só para o agravo interno. Não. Por que não? Todo recurso é voltado a demonstrar de forma específica o desacerto daquela decisão por alguma razão. Então, quando você recorre, você não pode simplesmente falar assim, olha, estou recorrendo, muda. Mas por quê? Apresente a sua razão. O que está errado para você estar recorrendo? Lembra que nós trabalhamos princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade fala sobre isso, a necessidade de você impugnar de forma especificada, apresentar suas razões recursais. Então, o que a gente pode concluir desse parágrafo primeiro? Ele foi muito feliz
em coibir uma prática que era o agravo, que ele era fundamentado em uma cópia literal da decisão recorrida. Você não impugnava aquela decisão. A partir do momento que você interpôs o recurso de apelação e tem uma decisão monocrática que você agravava internamente, você simplesmente pegava as razões da apelação e colocava igual. Era um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora não pode mais isso. Você vai ter que impugnar de forma especificadamente os fundamentos daquela decisão agravada. Por quê? Qual é o fundamento daquela decisão que você não concorda? Apresente as suas argumentações. Então hoje você tem que fundamentar de forma detalhada isso. Perfeito? Dando seguimento. As razões e as contra-razões do recurso. Vamos entender isso aqui. Pessoal, a partir do momento que a parte interpõe o agravo interno, tem que se viabilizar o princípio do contraditório. Ou seja, tem que trazer a parte contrária para manifestar em relação ao agravo interno. Então aqui, se vocês vão entender, com base no parágrafo 2º do 1021, fala, olha, que interposto o agravo, o relator vai ter que intimar a parte contrária, vai intimar o agravado para apresentar as contra-razões em 15 dias. Então ele vai apresentar suas razões em 15 dias. Então, recebeu o recurso de agravo interno e intima o agravado para apresentar suas contra-razões e a gente chega num cenário que o relator vai ter duas opções. Ele pode exercer o seu juízo de retratação, o efeito regressivo que nós já falamos, ok? Ele pode se retratar, ou se não for caso de retratar, ele mantém a decisão e inclui o julgamento do recurso na pauta do colegiado. Então ele vai colocar na pauta do julgamento colegiado a análise e julgamento desse recurso de agravo interno. Então ele tem duas situações. Primeiro, ele pode retratar-se, ok? E essa retratação vai ser depois do contraditório, depois das contra-razões, perfeito? Então tá lá, recebe o recurso, contra-razões, ele pode retratar-se. Se ele não retratar, mantém a decisão e inclui na pauta de julgamento. Perfeito? Tranquilo? No julgamento, lá na pauta, colocou na pauta de julgamento e esse recurso vai ser julgado. O que tem que acontecer? Para que o colegiado julgue improcedente o recurso de agravo interno, ele não pode simplesmente copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V na decisão agravada. Não, realmente a decisão está certa, tem que manter. Então eu vou pegar os mesmos fundamentos, Ctrl+C e Ctrl+V no meu julgamento colegiado. Não pode fazer isso em hipótese alguma. Então, a decisão que julga o agravo interno deve ser devidamente fundamentada. A decisão deve apresentar as razões trazidas pelo recorrente, certo? Sendo proibido, sendo vedado ao relator do julgamento colegiado reproduzir os argumentos da decisão recorrida. Se fizer isso, essa decisão não está fundamentada. Rafael, além do parágrafo 3º do artigo 1021, qual outro fundamento eu posso apresentar? Primeiro, fundamento constitucional. Artigo 93, 9 da Constituição Federal fala do princípio da motivação dos atos judiciais. Toda decisão judicial tem que ser devidamente fundamentada, motivada, tem que apresentar as suas razões, os seus argumentos. Perfeito? Segundo fundamento, aí a nível infraconstitucional, artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, o 489, parágrafo 1º, fala as hipóteses em que a decisão não é considerada fundamentada. Então, a mera reprodução não fundamenta a decisão. Perfeito? Então, ele tem que apresentar a fundamentação de forma detalhada.
Outra questão importante em relação do agravo interno. O agravo interno, o julgamento do agravo interno pode gerar a fixação de multa de 1 a 5% do valor da causa contra o agravante, contra o recorrente, contra a pessoa que apresentou o recurso. Em quais situações que podemos ter aplicação de multa? Vocês vão encontrar lá no parágrafo 4º do artigo 1021. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, então, essas duas situações, manifestamente inadmissível ou improcedente, mas de qualquer jeito? Não. Se for 2-1, não tem fixação de multa. Tem que ser votação unânime. Aí o órgão colegiado, em uma decisão fundamentada, artigo 93.9 da Constituição Federal, artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, vai condenar o agravante a pagar a parte contrária multa de 1 a 5%. Observa que a multa não é em favor da fazenda pública, por exemplo, como a multa do artigo 334 pelo não comparecimento na audiência. Não, essa é multa em favor da parte contrária. Então, quando nós teremos a multa? Toda vez que for improcedente? Não. Primeiro, o julgamento tem que ser unânime. Votação unânime do órgão colegiado. Em adesão fundamentada, condenará de 1 a 5%. E o que vai acontecer? Esse parágrafo 5º aqui é objeto de muita discussão. Se tiver a condenação em multa, a parte ainda pode recorrer. Ocorre que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao pagamento daquela multa. Então, se ele não pagar aquela multa, ele não pode apresentar nenhum outro tipo de recurso. Então, fica condicionado. Muita gente já questionou se essa exigência de pagamento prévio para você interpor outro recurso, se seria constitucional ou não. Qual que é a alegação? Poxa, depois que ele foi punido com a multa, ele não teria nenhuma outra condição de reanalisar a sanção. Ou seja, a partir do momento que a multa foi fixada, não tem como ele rediscutir em grau de recurso se efetivamente aquela multa deveria ser fixada ou não, sem que ele pague antes. Então, para que ele discuta se aquela multa é legal ou não, ele primeiro vai ter que pagar a multa para depois ele discutir. Então, essa condicionante é que gera uma análise, alguns questionamentos se ela seria uma norma constitucional ou não, o parágrafo 5º do artigo 1021. Por quê? Ele estaria impedindo de você discutir ou rediscutir, inclusive a fixação dessa multa, sem que haja o pagamento prévio. E o próprio parágrafo 5º traz, olha, fica condicionado ao depósito, exceto fazenda pública, então, União, estados, municípios, autarquias e fundações públicas, e os beneficiários de assistência judiciária gratuita. Algumas pessoas também questionam se essa norma seria constitucional no que se refere à fazenda pública, porque eles entendem que esse benefício para a fazenda pública pode violar o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade. Tá? Mas ainda não há análise, não há nenhuma ação, só a campo doutrinário que há essa discussão em relação à constitucionalidade dessa norma esculpida no parágrafo 5º. Primeiro, em relação à condicionante para apresentar o recurso. Segundo, a exceção aplicada à fazenda pública, se essa exceção não estaria ferindo o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade. Então, para a gente fechar o agravo interno, regra geral, as decisões serão proferidas em modo colegiado. Porém, o artigo 932 permite decisões monocráticas, traz poderes para o relator atuar monocraticamente.
Caso haja uma decisão monocrática e você não concorda, você interpõe um recurso de agravo interno para que o colegiado analise o seu recurso. Então é um recurso contra uma decisão monocrática para ser julgado pelo órgão colegiado. Prazo de 15 dias, normalmente. Tem o efeito evolutivo, que é aplicado a todos, e o efeito regressivo, que ele pode se retratar, que a gente já leu lá no parágrafo, que fala sobre essa possibilidade de retratação em relação a isso. A parte tem que impugnar de forma especificada, não pode ser genérica. A decisão judicial também não pode ser de forma genérica, ok? E se for uma decisão entende que o agravo ele é manifestamente inadmissível ou improcedente de forma unânime, votação unânime, pode fixar multa contra o agravante em benefício do agravado, e a interposição de outros recursos ficam condicionadas ao pagamento dessa multa. Então, tem que se pagar essa multa para depois poder recorrer novamente. Pessoal, então aqui a gente encerra mais uma aula. Vou deixar os meus contatos para vocês, e-mail, Instagram e Facebook. Estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Espero que na próximo vídeo vocês já estejam me vendo, já tenham arrumado a minha webcam, e na próxima aula nós estaremos trabalhando os embargos de declaração. Um forte abraço para vocês e até a próxima.